E agora é hora do bate-papo aqui no Ver Mais e hoje nós vamos falar de amor, poesia, literatura. A nossa convidada é a escritora cascavelense Vera Fonseca. Ela que já se dedica à literatura há 5 anos e está lançando a 7ª obra, o livro Equacionando Sentimentos. Seja bem-vinda ao Ver Mais, Vera. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de participar. Fico muito feliz em divulgar o meu trabalho aqui com vocês. Imagina, a gente que fica feliz com a sua participação. Eu queria começar com você explicando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que começou cedo com as letras, não é mesmo? Na verdade, eu comecei a escrever quando eu tinha 12 anos. Um pouquinho antes de 12, uns 11 e meio. Com 12 anos eu ganhei um prêmio aqui em Cascavel mesmo. Era uma redação, um trabalho no colégio. E foi feito em todas as escolas e eu consegui tirar o primeiro lugar. Até eu costumo sempre comentar, eu ganhei uma boneca maior do que eu. Quer dizer, marcou a tua história, né? Marcou. Foi um incentivo até para continuar escrevendo? A partir dali, o que mudou na tua vida? Olha, eu descobri que eu adorava literatura, os livros. E a partir disso eu fui lendo cada vez mais e escrevendo também muito, né? Eu adoro escrever. Que bacana. Você comentava que você trabalha com marketing um bom tempo da sua vida. Trabalhei. Até que decidiu largar tudo e virar só escritora. Eu trabalhei com banco, eu fui bancária, eu trabalhei como profissional de recursos humanos, relações públicas, principalmente na área de marketing. E quando é que foi que você tomou a decisão assim, vou largar tudo, quero viver só dos livros, quero me dedicar realmente à profissão? Olha, fazem quase 5 anos que eu parei com tudo. Eu pedi demissão e resolvi só escrever. A partir disso, eu tenho já 7 livros e tenho mais 2 projetos em andamento. E como é que foi o primeiro e como é que foi a evolução até agora? Esse 7º é de poemas, mas não é o primeiro de poema não, né? Não. Esse é o 3º de poemas. O primeiro livro que eu escrevi é um livro de autoajuda. Então, me deu uma vontade de eu gostaria de começar fazendo poema, mas eu fiquei pensando, não, para iniciar minha carreira, eu quero conversar com as pessoas, eu quero ter que a literatura, aquilo que eu escreva, chegue bem longe. E ficou um ótimo livro. Tem uma amiga que mora na França, Nice, e ela leu e gostou. Ela falou, então vamos publicar aqui. Ah, que bacana. E todos eles podem ser comprados fora do Brasil, sim, inclusive, né? Todos. No site. Exatamente, porque eles estão no Amazon, né, que é abrangente, está em todos os países. E esse é o primeiro lançado oficialmente no Brasil, né? Um livro, Equacionando Sentimentos, que é super bonito, um livro de poemas sobre amor, não é? Sobre o amor, é uma história de liberação da alma. Sabe? E você acha assim que o amor é um tema inesgotável? Sempre tem mais o que falar, sempre tem mais o que abordar? Sempre tem, porque a vida é um eterno aprendizado e você está sempre buscando uma realização pessoal, né? E ele é um livro grande, de onde é que vem inspiração para tanta poesia? Eu escrevo quase que diariamente. Às vezes está em casa, está chovendo, você olha para fora, está cinza, está meio triste. E vem a inspiração, tem que ter o dom. Escrever tem que ter inspiração. E inspiração, eu acho que talvez ela seja mais exigida no caso dos livros de romance. Você que já escreveu romances também, você sentiu isso, assim, que precisa de muito mais fôlego, que precisa... Porque os poemas ainda são mais curtinhos, ainda a gente consegue, né, escrever num dia, no outro não. Como é que funciona isso quando está escrevendo um romance? Como é que é teu processo criativo? A princípio, costuma-se criar os personagens. Antes de criar um enredo da história, você cria os personagens. É bem difícil, realmente, você imaginar como seria um indivíduo atuando naquela situação. Então, aí entra a criatividade, a inspiração. E, normalmente, o escritor ele joga um pouco da própria experiência em cada um dos personagens. Você pesquisa também para construir o personagem? Também. Principalmente, eu gosto muito de história, eu acompanho sempre as notícias, o cotidiano, o que acontece no Brasil, fora do Brasil, no mundo, na vida das pessoas. E você mistura muito isso de ficção com realidade? Misturo. Costumo misturar porque eu acho que o ato de escrever não é só a criação de entretenimento, mas de informação. Você quer passar aquilo que você aprendeu na sua vida para o teu leitor, né?
Eu acho que todo mundo já pensou em escrever um livro um dia, em alguma fase da vida. Qual que é o primeiro passo? Por onde começar? É pela escolha do tema, realmente? Tem que ser alguma coisa com que você se identifique? Tem que ser algum assunto que você goste. Se você gosta de culinária, por exemplo, você tem que gostar, você tem que ir a fundo. Normalmente quem escreve sobre culinária é quem sabe cozinhar, né? Então, se você quer fazer um livro de autoajuda é porque você tem vontade de conversar mais com as pessoas, você tem um conhecimento espiritual bem mais profundo. E dos seus livros, qual que é o seu preferido? Eu gosto muito de espelhos. Equacionando Sentimentos ficou lindo também, sabe? Tem ótimos poemas. Mas eu gosto de espelhos, que é uma história que tem é uma história moderna, contemporânea. E os personagens, eles têm um histórico, um passado bem tumultuado e entra o lado espiritual também, que é um tema que eu gosto muito, sabe? E como é que você se aprofundou mais nessa questão da espiritualidade para poder escrever esse livro? Sempre. Desde que eu nasci, eu sou bem ligada ao lado espiritual. Que bacana. E que dica que você dá, então, para quem quer escrever um livro, para quem quer, na verdade, escrever, quem já escreveu, quem quer divulgar esse livro? Você teve sorte, você comentava aqui com Equacionando Sentimentos, foi assim, em uma semana você já teve resposta. Por que caminho seguir? Olha, é um caminho difícil. Veja bem, eu sou praticamente uma escritora autônoma, que eu banquei as produções. No caso de Equacionando Sentimentos, eu ia mandar um romance para a editora, porque a Giostre, a especialidade dela é dramaturgia, tá? Então, o que acontece no teatro e no cinema e na televisão brasileira passa pela Giostre, tá? Então, eu corri um risco bem sério de ser rejeitado. Aí eu fiquei tão surpresa quando eu mandei os originais de Equacionando Sentimentos, a resposta foi muito positiva. Eu acredito que a pessoa que queira escrever, que queira começar, ela tem que ler muito, ela tem que batalhar, ela não pode desistir, porque nós vivemos num país onde se lê muito pouco, não temos quase nada de apoio do governo em qualquer escala. Então, é uma batalha realmente. E você ainda concorre com aquela literatura enlatada que vem do exterior. Dos Estados Unidos, né? Do exterior, realmente. Bom, então, parabéns pelo seu trabalho. Fica a dica de leitura, então, para vocês, Equacionando Sentimentos, da Vera Fonseca. E quem sabe um dia a gente não vê um roteiro seu no cinema, um prêmio de Jabuti, enfim, né? Muito obrigada pela participação, Vera. Eu que agradeço.